Como perder o medo de gravar vídeos em 4 minutos. Você já tentou gravar um vídeo, mas sentiu aquele nó na garganta, a voz embargando, a mão suando e aquele pensamento insistente: eu não sou bom nisso. É como se cada vez que a câmera ali ligasse, a sua mente desligasse. E de repente tudo aquilo que você sabe, que você estudou, que você domina, simplesmente desaparecesse. Parece familiar? Se você já viveu isso, se abre. Conta aqui nos comentários, escreve "já passei por isso", para eu saber que esse vídeo está chegando em quem deve realmente chegar e que precisa. Aproveita, já curte. Porque no final eu vou te contar o que realmente me fez virar essa chave. E talvez seja exatamente aquilo que você está precisando nesse exato momento. Eu sei exatamente como é, sabe? Eu já passei por isso. E o mais curioso é que, mesmo com anos de experiência na comunicação, eu travei no dia que precisei gravar como nutricionista pela primeira vez. O medo, ele não era exatamente da câmera, era do julgamento. O medo de não parecer o suficiente, de ser comparada, de ouvirem minha voz e pensarem: ela não convence. Isso, infelizmente, acontece com muitas mulheres. Mulheres incríveis, cheias de conteúdo, que estudaram, batalharam, construíram sua trajetória, mas que, na hora de se posicionar, se sentem pequenas, invisíveis. E sabe por que isso acontece? Porque durante muito tempo ensinaram a gente a se calar, a se comportar, a de não chamar a atenção. E hoje mesmo, quando a gente quer se mostrar, a culpa e o medo ainda falam um pouco mais alto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a clareza do mundo: gravar vídeos não tem nada a ver com ser perfeita, não tem a ver com ter uma voz bonita, nem de falar como uma apresentadora de televisão. Tem a ver com intencionalidade, tem a ver com presença, com verdade. A verdade é que as pessoas, elas se conectam com quem parecem mais íntimas, não com aquelas pessoas inalcançáveis. Elas se conectam com quem é real. E se você tem algo verdadeiro a compartilhar, você já tem o principal. O resto é técnica, e técnica se aprende. E para te provar que isso é simples e é muito mais fácil do que parece, eu quero te dar três passos que eu ensino dentro do mapa da comunicação e que ajudaram centenas de profissionais a virarem essa chave. Vamos lá? 1. Troque mentalidade de performance pela mentalidade de presença. O maior erro de quem trava ao se comunicar é tentar acertar o tempo todo. Fica preocupada com a dicção, com o roteiro perfeito, com a iluminação, com o que os outros vão pensar, do que vão falar. E no meio de tudo isso, o que acontece? Você perde a conexão, você perde o momento presente. Comunicação, ela não acontece no controle, ela acontece no encontro. Quando você entra com mentalidade de performance, você entra tensa, dura, rígida, preocupada em impressionar, quando na verdade tem que ser o contrário. Quando você entra com presença, você entra inteira. Presença é estar ali, sentindo, ouvindo, observando, adaptando. É deixar a sua intenção falar mais alto do que a sua insegurança. E aqui vai a chave. As pessoas não lembram de cada palavra que você diz, mas lembram de como você as fez sentir. A presença comunica antes da fala. 2. Fale como se estivesse falando com uma única pessoa. Você não está diante de uma multidão, está diante de uma vida. Quando gravar, imagine aquela paciente ali do outro lado, aquela que agradece com os olhos cheios de brilho, a cliente que sorriu quando ouviu algo que as fez sentir, a amiga que você ajuda com tanta naturalidade. Falar com muitas pessoas ao mesmo tempo cria um peso. Você tenta agradar a todo mundo e se perde na sua essência. Mas quando você foca em uma única pessoa real, com rosto, nome, dores, a sua fala humaniza. Isso não só diminui o seu nervosismo,
também aumenta a sua conexão, porque quem te assiste sente que você está falando com ela, não para ela. É assim que você cria intimidade no digital, olho no olho, com a câmera, coração com coração, com quem é aí do outro lado. 3. Escreva um roteiro simples, com começo, meio e fim. Nada de improvisar, porque parece que é natural improvisar, mas é o maior inimigo de quem ainda sente um certo medo. Um roteiro claro te dá direção. E quando você sabe exatamente para onde você quer ir, o medo se encerra, o medo diminui, porque o cérebro ele entende que tem um caminho, que não precisa de palavras difíceis e nem de frases decoradas. Use uma estrutura simples. Comece com uma pergunta, uma frase de impacto, desenvolva com uma explicação e um exemplo e finalize com uma CTA, um convite. Pronto. Com o tempo, o seu improviso vai se tornar cada vez melhor. Mas ele só será leve quando você tiver domínio da estrutura. Primeiro a base, depois a liberdade. No mapa da comunicação, sabe, eu acompanho inúmeras mulheres como você, sabem que tem muito potencial, mas que ainda estão travadas por crenças, por não acreditarem nelas mesmas. E ver cada uma delas destravar, se posicionar, começar a vender mais, a ser reconhecidas, é a maior prova de que quando a comunicação muda, tudo muda. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, não guarda isso para depois não. Comenta aqui embaixo, vou destravar, e me mostra que você está pronta para dar esse primeiro passo. E se quiser aprender como funciona o nosso curso, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você não precisa ser perfeita, tá? Você só precisa ser você, ter coragem, ter direção, porque comunicação não é sobre aparecer, é sobre impactar.